Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse aqui é um vídeo rapidinho, tá? Eu nem ia fazer vídeo hoje, né? Que vocês sabem que eu tô meio chateado aqui com o algoritmo do YouTube. Mas eu tenho que tecer alguns comentários, pessoal, porque eu postei um shorts aqui no canal sobre o pastor Cláudio Duarte, onde ele estava num restaurante, que é um restaurante que é conhecido por servir carne folhada a ouro. Eu falei no short que ele não comeu carne folhada a ouro, ele mesmo se explicou. Mas eu falei da questão cristã, né? Porque em vez dele pegar o dinheiro e ajudar o necessitado, ele vai comprar um prato que custa entre 5 e 10 mil reais, né? Um pouco extravagante, né? Para um pastor evangélico. E por incrível que pareça, milhares de pessoas vieram comentar aqui. O vídeo teve bastante views, 9 mil e pouco, quase 10 mil views. É pena que os shorts não são monetizados que nem os vídeos, né? Que dá uma coisinha de nada, centavos, né? Esse tanto de views. Eu queria ter um vídeo assim com tanta visualização, viu? Aí ia me ajudar mais. Mas as pessoas vieram comentar e tecer um montão de críticas, né? Por causa do vídeo, como se eu estivesse atacando o pastor. Primeiro, eu não critiquei nem ataquei o pastor, tá? Eu falei das críticas que ele já estava recebendo na internet por causa daquele vídeo. Tanto que eu falei, as pessoas estão criticando o senhor, pastor, não é pelo ouro, é pela extravagância. E segundo, o único comentário que eu fiz foi, será que isso coincide com o comportamento cristão? E as pessoas vieram descer a lei em mim por causa disso, né? Você vê como não é fácil ter um canal no YouTube, né? Você posta um vídeo, você tem que ouvir tanta coisa todo dia, cacetada todo dia aqui no canal. Mas enfim, eu queria explicar uma coisa para os cristãos, tá, que estão vendo esse vídeo. Esse vídeo é voltado para cristãos mesmo, tá? Dois pontos importantes. Primeiro, tem alguma coisa de errado alguém no restaurante caro e comprar e pagar por um prato caro de comida? Não tem nada de errado, pessoal. Eu sou uma pessoa que sou livre. Eu acho que quem tem condições, quem trabalha, pode fazer o que quiser com o seu dinheiro. Se a pessoa ganhar bem, quiser ir para Orlando, nos Estados Unidos, quiser gastar numa festa de GK, quiser fazer uma festa própria na sua casa, até quiser fazer uma orgia com drogas, eu não tenho nada a ver com isso. O dinheiro é da pessoa, a pessoa faz o que ela quiser. Agora, a questão do pastor Cláudio Duarte, que eu abordei naquele shorts, é de onde que vem o dinheiro dele. O dinheiro dele provavelmente vem de dízimos e ofertas. Ele pode ter até outros meios de renda, como algumas pessoas mencionaram aí. E teve um rapaz que falou que ele tem um canal no YouTube com mais de 1 milhão, então ele deve ganhar dinheiro do YouTube também. Beleza, não tem nada contra. Agora, o que as pessoas não entendem, o segundo ponto, é que dízimo, pessoal, na Bíblia, eu já falei isso aqui em vários vídeos, é que as pessoas do short não acompanham meu canal, é porque o shorts do YouTube divulga mais, né, até para quem não é inscrito, é que o dízimo, pessoal, na Bíblia, ele era justiça social, tá? Tzedakah, justiça social. Esse era o dízimo na Bíblia e é até hoje. Se vocês pegarem, por exemplo, aquele vídeo da Israel com a Aline, tem um vídeo que ela fez que ela mostrou lá numa sinagoga os tipos de dízimo e para que são destinados aquele dízimo. Então o dízimo na Bíblia nunca foi para o enriquecimento ilícito. Primeiro que o dízimo não era dinheiro, era alimento. Pode ser convertido em dinheiro? Pode, até Deuteronômio 14 tem uma parte que fala isso. Mas mesmo esse dinheiro era para ser convertido em alimento. Então o dízimo era basicamente para o sustento do sacerdote, do levita e também para ajudar o necessitado. Tanto que tem vários tipos de dízimo na Bíblia. Por exemplo, aqui em Deuteronômio 14, versículo 28, fala do dízimo trienal. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. A cada 3 anos tomará o dízimo da colheita ao 3º ano e o colocará às tuas portas. Virá então o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo. E olha quem virá também, ó, o estrangeiro, o órfão é quem não tem pai e mãe, a viúva que perdeu o marido, que vivem nas tuas cidades e eles comerão e se saciarão. Então, a cada 3 anos, o dízimo era para ser destinado para as pessoas carentes na Bíblia. Então a questão não é se uma pessoa que tem condição de ir no restaurante caro não pode ir, até porque eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. A questão é, se ele é um pastor evangélico, e se boa parte da renda dele vem dos dízimos, então ele tinha que cumprir pelo menos a lei dos dízimos. Pegar de vez em quando, ajudar o pobre, a viúva, o necessitado, o carente. E essa é a preocupação de Deus, está na Bíblia de qualquer um. Então o dízimo nunca foi para enriquecimento ilícito. Apesar de algumas vezes os sacerdotes sim terem começado a se enriquecer e terem sido criticados por Deus por isso. Como por exemplo, Zacarias, ele fala assim, eu estou contra os pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Apacentar é levar para se alimentar. Então o próprio Deus já estava cheio dos pastores de Israel. Eu não lembro se é Isaías ou Jeremias, estou falando aqui de cabeça, que ele falou assim, os seus pastores são cães gulosos, que eles comem e nunca se saciam, deixando de lado a viúva, o estrangeiro e o órfão, que eram as preocupações de Deus. O próprio livro de Samuel mostra, né, que os filhos do antigo sacerdote Eli, que era antes de Samuel, eles pegavam a comida lá com um garfo de 3 pontos e eles comiam tudo. Pegavam a carne mais gordurosa, tudo, e deixavam os outros passando necessidade. Essa é a questão que eu abordei no vídeo. Já o Novo Testamento, eu não vou nem entrar na questão se o cristão deve dar o dízimo ou não, mas teve um rapaz que comentou assim, então o cristão tem que ser pobre agora? Eu digo, na verdade sim, pessoal. Eu já fiz um vídeo explicando isso aqui para vocês. Até falei de outras religiões, né, de outros sábios, como Buda, etc e tal. Mas a mensagem central do cristianismo é o desapego material. Jesus foi bem claro ao dizer,
não acumulareis tesouros na terra, mas no céu. O que Jesus estava dizendo? Que você não tem que se preocupar em acumular riqueza aqui na terra, você tem que se preocupar em valores espirituais. O próprio Jesus falou várias vezes sobre isso em outras passagens. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou assim, não se preocupe com o que comer, com o que vestir, com o que você vai ter amanhã, porque o próprio Deus suprirá as suas necessidades. Os apóstolos, mesmo segundo a Bíblia, eles não tinham um centavo. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, que tem um homem, eu acho que é um aleijado, um coxo, não lembro com certeza, mas aí Pedro passa por ele e só me pede dinheiro para Pedro. E Pedro fala aqui, filho, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, que é o poder do Evangelho de Jesus Cristo, levanta e anda. Porque eles não tinham dinheiro. O próprio Paulo foi sustentado uma época por uma igreja, depois ele fala que ele se sentiu como se ele tivesse roubado a igreja porque ele recebeu um salário. Ele fala, eu defraudei a igreja porque recebi salário por um tempo. Porque Paulo tinha o trabalho dele, parece que ele fazia tenda, essas coisas, então Paulo não vivia de dízimos e ofertas. A própria igreja primitiva, como a gente vê em Atos 2, era praticamente um comunismo. As pessoas pegavam as coisas, tudo que tinham, vendiam, colocavam o dinheiro nos pés dos apóstolos e eles partiam igualmente entre todos. Então você não tem um respaldo na Bíblia, com todo respeito, para acúmulo de riqueza. Você tem um respaldo sim para acúmulo de riqueza se ela for compartilhada, como nesses exemplos que eu citei aqui para você. Digamos que o sacerdote recebesse bastante dízimo. Se ele compartilha com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, com o necessitado, beleza, não tem nenhum problema. Porque aí pelo menos ele está partilhando aquilo que ele recebeu, né, que seria as bênçãos de Deus, né, então ele está partilhando com o seu próximo. Agora, esse pastor eu não conheço, eu não sei se ele faz algum tipo de caridade ou não, não estou julgando ele, estou falando no geral. Agora, você tem pastores por aí que ganham rios de dinheiro e não tem a capacidade de ajudar um pobre sequer, aí com todo respeito, pessoal, vocês não estão entendendo nada do que significa o dízimo na Bíblia, tá? Vocês tinham que estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais do que a Bíblia fala sobre dízimo, ler lá o próprio livro de Malaquias, que os pastores usam tanto, né? Malaquias fala assim, vós me roubais. Com quem que ele está falando ali? Com os sacerdotes. Aí fala, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, que era para ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. Então, a mesma coisa que está em Malaquias está aqui em Deuteronômio 14. Então esse era o objetivo do dízimo, tá? E só para finalizar, tem gente que ainda vai falar assim que por que eu não faço caridade, já que eu estou criticando o pastor? Eu não estava criticando o pastor, eu estava criticando, respondendo a crítica, né? E falando que o pastor deveria ter atitudes mais próximas de Cristo, tá? Só para deixar claro. E segundo, eu não vivo de dízimo e oferta. Na verdade, eu vivo aqui do YouTube só dos anúncios que passam aqui. Então, o meu dinheiro é diferente do dinheiro de um pastor evangélico. Um pastor evangélico pede dinheiro para quê? Ele diz que está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus, o que é? Enriquecer algumas pessoas e deixar as outras pobres? Já o meu dinheiro não é de dízimo e oferta, até porque se fosse, sim, com certeza eu ia tentar seguir o que diz a Bíblia. Agora, o meu dinheiro vem aqui dos anúncios, das pessoas que pagam para anunciar no YouTube, e o YouTube repassa uma porcentagemzinha para o criador de conteúdo, que ultimamente anda bem pouco, inclusive, né? Então eu não ganho dinheiro, muito dinheiro aqui. E mesmo ganhando pouco dinheiro aqui no YouTube, por isso que eu estou até desistindo do canal, eu ainda ajudo as pessoas no máximo que eu posso aqui na minha realidade, no meu dia a dia. Que nem, por exemplo, eu tinha comprado uma casinha na quebrada, no morro, e lá são pessoas humildes, pobres. É praticamente uma favela, pessoal, tá? E até hoje eu ajudo essas pessoas quando elas me pedem dinheiro, às vezes, para comprar uma meia dúzia de ovo, para comprar uma lata de óleo, para comprar um pãozinho. Eu faço um pix e ajudo essas pessoas na medida que eu posso. Aliás, eu sou tão trouxa, que eu sou o único criador de conteúdo no YouTube que eu já ajudei vários seguidores meus em vez de ser ajudado. Tem muitos aí que eu já ajudei, tá? Não vou citar nomes para não ser deselegante, mas muita gente sabe que eu já ajudei pessoas. Porque quando eu estava no grupo no WhatsApp, as pessoas lembram disso. Eu caí até num golpe uma vez, que entrou um cara do meu grupo, era do interior de São Paulo, pedindo dinheiro para comprar comida, estava passando fome, com criança, não sei o quê. Eu peguei e fiz um pix para ele de R$50. Isso que eu não ganho quase nada aqui no YouTube. Aí depois que passou acho que foi menos de um mês, ele estava no grupo de novo pedindo dinheiro para comida de novo. Aí os membros do grupo começaram a perceber algumas estranhezas e me deram um toque. Falaram, Ronaldo, ele fala que é de tal cidade, mas o DDD dele é de outra cidade. Aí eu comecei a perceber que a história dele não batia em vários pontos. Aí eu percebi que aquele cara era só alguém que ficava nos grupos trollando, pedindo dinheiro. Então vocês veem, eu que não vivo de dízimos e ofertas, ganho essa mixaria no YouTube, eu já ajudei mais pessoas do que alguns pastores grandes por aí, tá? E outra, ajudar também as pessoas, pessoal, não é só ajuda financeira, tá? Eu costumo dizer que ajuda, tem várias formas de você ajudar uma pessoa. Às vezes você escutando a pessoa num momento difícil é uma ajuda, às vezes você dando um bom conselho, você dando um ensinamento para aquela pessoa correto, você também está ajudando aquela pessoa. Então, se for somar tudo isso aqui, acho que o meu canal é um dos que mais ajudou as pessoas na época que eu tinha grupo no WhatsApp, porque eu tentava ser esse ser humano para as pessoas. Agora, quem vive de dizer que é um pregador da palavra de Deus e a fonte da sua renda é basicamente dízimos e ofertas,
ou mesmo no YouTube, né, que ganha assim que nem eu, mas também vendendo a palavra de Deus, então essas pessoas tinham que seguir um pouco mais do que diz aqui a palavra de Deus. Tá? E eu não estou falando nem do pastor Cláudio, eu falo no geral. As pessoas tinham que seguir e tentar pelo menos ajudar o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado, como está na lei do dízimo, ou como Jesus disse, a mim fizeste aos pequeninos, a mim fizeste. Tá? Eu acho muito mais humano um padre que ajuda as pessoas como o Padre Júlio, que apesar que ele é atacado de tudo que é lado, né? Do que pessoas que ficam aí usando o evangelho para enriquecimento ilícito. Tá? Então eu vou finalizar aqui o vídeo. Cristãos, não é uma crítica nem uma guerra. Aliás, aqui no canal ultimamente eu tenho que falar tudo pisando em ovos, né? Tudo que eu falo ultimamente gera polêmica. Cristãos, não é uma crítica, nem um ataque, nem nada. Leiam aí Deuteronômio 14, quando foi instituído o dízimo. Leiam Malaquias, estudem com carinho ali o livro de Malaquias, que é tão usado na igreja isoladamente, e vocês vão ver do que o profeta está falando. Deus está cobrando dos sacerdotes exatamente isso. Que eles estavam se tornando sacerdotes que nem aqueles antes da Babilônia, que só comiam e não apacentavam as ovelhas. Eu já fiz um vídeo aqui explicando o que é apacentar. Apacentar é levar para comer capim, alimentar. Então o pastor também tinha a obrigação de alimentar suas ovelhas, não fazer coisas extravagantes ou só para si. O pastor fica rico, cheio de casas, mansões, enquanto que o fiel passa dificuldades. Então leiam com carinho, pessoal, não é um ataque, tá? Só para deixar claro. Leiam com carinho a Bíblia de vocês mesmos e vejam se essas atitudes estão corretas. Não a do pastor Cláudio, que dele eu nem sei da vida dele, então não estou julgando o cara. Mas veja esses pastores grandes por aí, Silas Malafaia, Edir Macedo. Silas Malafaia, ele gastou ontem, eu acho que foi aproximadamente 90 mil, só com um trio elétrico, aqueles carros de trio elétrico, para fazer aquela manifestação do Bolsonaro. Vocês não acham que 90 mil reais poderia ajudar uma comunidade carente? Que nem eu falei para vocês, lá onde eu tinha minha casinha, se alguém quiser eu dou o endereço. Vai lá, compra umas cestas básicas lá e distribui lá pro pessoal, que o pessoal lá passa uma dificuldade danada. Vocês não acham que 90 mil daria para comprar pelo menos umas 100 cestas básicas e ajudar uma galerinha de um bairro pobre, carente? Então, põe a mão na consciência, tá, cristãos? Não é um ataque. É um convite à reflexão. Reflita um pouquinho se realmente essa é a preocupação de Deus. Porque segundo a Bíblia que não. Tá? Deus está preocupado com o órfão, com a viúva e com o necessitado. Tá bom, galerinha? Então tá aí. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.